Estamos começando agora o nosso segundo módulo, a nossa segunda parte para o curso preparatório do CFO, Bombeiro Militar da Polícia de Minas Gerais. No bloco número 1, eu peguei a prova de 2019, que tinha 5 questões, falei um pouquinho de texto, logo depois eu falei sobre as classes gramaticais e demos ênfase às 2 questões de gramática da prova. Uma foi uma questão sobre as funções do se, especificando um pouco mais sobre pronome, e a outra foi uma questão sobre a conjunção e a pontuação referente à conjunção e. E agora nós vamos dar prosseguimento ao nosso curso com esse módulo número 2. Eu estou liberando por módulos, que é para você não esperar o curso todo ficar pronto e já ir estudando à medida que as partes forem sendo postadas, tá bom? Nós vamos começar com questões da Fundep sobre o assunto que a gente viu no módulo 1. E a Fundep é a organizadora do certame que você vai enfrentar. Então, vamos lá. A questão número 1 da Fundep, ela diz o seguinte: mais forte, mais ágil, mais jovem, venceria facilmente o velho lenhador. As palavras sublinhadas, frágil, forte, forte, ágil, jovem e velho, podem ser adequadamente classificadas como. Faça uma pausa, veja o que você marcaria e em seguida volte comigo. Vai lá. Bom, eu espero que você tenha acertado essa questão, se você já fez o módulo 1, porque ela é uma questão de classe gramatical bastante direta. Se você olhar aí na tela, talvez você tivesse dúvida na palavra o velho lenhador. Uma das coisas que eu falei com vocês é que, normalmente, a palavra que vem depois de um artigo, ela é um substantivo. Só que quando eu falo, por exemplo, em o velho lenhador, embora a palavra velho esteja logo depois do artigo o, essa palavra velho caracteriza o lenhador. E esse o, portanto, é o artigo que caracteriza a palavra lenhador, que é um substantivo. Tem um novo lenhador e o velho lenhador. Então, se esse elemento aqui é um elemento caracterizador, mesmo que ele venha depois de um artigo, como elemento caracterizador, ele é um adjetivo. Vai lá na tela, acertou a questão, quem marcou a letra A. Porque forte é uma característica, ágil é uma característica, jovem é uma característica. Então, as palavras que indicam características são adjetivos. Essa é uma questão genérica de classes gramaticais que a Fundep preparou para os seus concursos. Você pode encontrar uma semelhante. Vamos então para a questão de número 2, na sua tela. Humanos percorrem 226 quilômetros em pouco mais de 8 horas. Isso será a linha 1 de um texto de uma prova. A palavra sublinhada, humanos, tal como se encontra nessa frase, exerce a função de que? Pausem e resolvam. Muito bem. Nós temos aí uma questão em que a palavra humanos inicia o período. Se eu falo, por exemplo, você deve conhecer os direitos humanos. Nessa frase, você deve conhecer os direitos humanos. A palavra direitos, ela está determinada por um artigo os. Falamos no módulo 1 que toda palavra determinada por artigo é um substantivo. E a palavra humanos especifica que tipo de direitos. Tem direitos civis, tem direitos do cidadão, tem direitos comerciais, tem direitos autorais e tem direitos humanos. Então, isso aqui é o caracterizador de um substantivo. E toda palavra que caracteriza um substantivo, nós já falamos que é um adjetivo. No entanto, na tela, essa palavra aí não tem, mas eu poderia dizer, os humanos percorrem 226 quilômetros.
Os humanos significa os homens. Então, se essa palavra não tem, mas ela admite a anteposição de um artigo, na frase do texto, ela é um substantivo. Na tela, acertou a questão quem marcou a letra D de dado. Você viu que a questão número 1 e a questão número 2 são questões bastante parecidas na cobrança de classes gramaticais, como a Fundep fez. Acertou as duas? Se acertou, estou muito feliz. Vamos à questão de número 3. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada é um advérbio. Então, faça uma pausa, pense no que você poderia marcar e volte comigo. Na letra A, gente, a palavra definição é um substantivo. Não apareceu, mas eu poderia dizer assim, a definição aparece. E aí na tela, você está vendo que duas palavras foram caracterizadoras da definição. É uma definição informal e é uma definição recente. Logo, se a palavra recente caracteriza o substantivo definição, a palavra recente não é um advérbio, ela é um adjetivo. Portanto, não é a letra A. Quero te lembrar uma coisa que eu falei na aula teórica no módulo 1, que o advérbio muitas vezes se confunde com o adjetivo. E o advérbio é um termo invariável. Lembra? Eu falei que ele não se flexiona em gênero. Ou seja, um advérbio é uma palavra que não admite o feminino. E o advérbio é uma palavra que não se flexiona em número. Isto é, um advérbio é uma palavra que não tem plural. Então, nessa frase da letra A definição é recente. Mas se fossem definições, seriam definições recentes. Admite plural. Então, não é advérbio. Ok? Na tela. Se você marcou a letra C, você errou. Mas eu acho que muita gente, quando vê a letra C, observa essa palavra muito e fala assim, mas muito não é um advérbio de intensidade? Vem aqui comigo. Se você marcou a letra C, você está até perdoado. Quando eu falo assim, os jovens comem muito. Você aprendeu, ou você já até decorou, que o muito é um advérbio. E se você olhar aqui, essa palavra muito está indicando o quanto os jovens comem. Então, esse comem é uma ação, é um verbo. E a palavra que se refere a um verbo é um advérbio. Te falei no módulo 1 e repito, advérbio é chamado de circunstância. O muito, ele se define como uma circunstância de intensidade. Muito e pouco, mais e menos, são circunstâncias de intensidade. Tá? Pode observar, jovens e comem é plural, mas muito continuou no singular. Agora, quando fala assim, esperei muito tempo. Eu tenho muito, que você fala assim, mas não é um advérbio de intensidade? Não. Porque esse muito aqui está no masculino, porque ele está intensificando o tempo. Existe pouco tempo e muito tempo. Ocorre que a palavra tempo é um substantivo. Professor, mas você não fala que substantivo tem que ter um artigo? Não. Substantivo não tem que ter um artigo. O substantivo pode ser precedido de artigo. O tempo. Então, se essa palavra se refere à palavra tempo, ela é uma palavra que tem valor adjetivo. Está vendo que eu escrevi entre aspas? Porque se você for ao dicionário, o muito nunca vai estar como adjetivo. Na aula teórica do módulo 1, eu te disse que a palavra de valor adjetivo é aquela que concorda com o substantivo. Se eu pego tempo e coloco horas, muitas horas. Está vendo? Foi para o feminino e foi para o plural. Quando o termo de valor adjetivo não é uma característica, não é um tempo frio, não é um tempo quente, não é um tempo curto, não é um tempo longo, que aí seria adjetivo mesmo. Na verdade, isso é um pronome. Porque eu te falei no módulo 1
que pronome é uma palavra que substitui ou acompanha um substantivo, que é o caso da letra C. Olha a letra C, o muito aí é de valor adjetivo, porque se refere ao substantivo tempo. E das duas palavras, das duas alternativas que sobraram, acertou a questão quem marcou a letra D de dado, as classes mais pobres. Quando eu digo, né, cuido das classes mais pobres. Qual é a palavra ali que é um substantivo? Classes. Olha o artigo aqui, ó. As classes. Eu te falei no módulo 1 que classes é uma palavra que é um substantivo, porque ela está precedida de um artigo fundido com uma preposição. Segundo, pobres é uma palavra que caracteriza as classes. Tem classe pobre, classe média, classe rica. Palavra que caracteriza um substantivo é um adjetivo. E esse mais, ele está intensificando a pobreza. Tem gente que é pobre, mais pobre, menos pobre, muito pobre. Então, se a palavra mais se referisse a um substantivo, ela seria um adjetivo. Como ela não se refere, ela é um advérbio. Lá na teoria, eu disse que advérbio pode se referir a verbo, a adjetivo ou a outro advérbio. É só você voltar no módulo 1 que você vai ver. Então, esse é um advérbio que é uma circunstância de intensidade. Mais pobre ou menos pobre. Ok? Então, a resposta é a letra D. Olha a letra B de bola. Nada podia ser igual. Esse nada, eu poderia colocar assim, o exercício podia ser igual. Ou eu poderia colocar assim, a dúvida podia ser igual. Essa palavra nada está substituindo um substantivo. Nada é o sujeito de podia ser. Então, se a palavra substitui um substantivo, ela é um pronome de valor substantivo. Para quem gosta de teoria, isso chama pronome indefinido. Nada. Nada o quê? Tudo. Tudo quanto. O nada e o tudo, se eu não posso definir a quantificação, isso é um pronome indefinido. Então, a questão 3 até agora, para mim, foi aquela questão que você poderia ter uma dificuldade um pouco maior. Por isso que eu acho que você vai ver comigo aqui algumas questões que eu separei, algumas questões que eu selecionei, mas eu quero que depois você procure na internet outras questões, seja da Fundep ou de outra banca, para você estudar. Inclusive aqui no nosso site, nós temos um curso chamado 10 por 10 por temas. Então você vai procurar lá 10 por 10 da Fundep Morfologia. Você vai ter só questões da Fundep sobre classes gramaticais, que não são essas questões aqui, são outras, tá bom? Na tela, então, vamos para a questão de número 4. Releia o trecho a seguir. Tem um trecho do texto e a pergunta. A palavra destacada é classificada morfologicamente como? Façam uma pausa e pensem. Muito bem. Olha só, quando a gente tem essa frase, né? Como também para garantir uma certa impunidade. Então, essa é uma outra questão que você pode ter tido um probleminha. Garantir uma certa impunidade. Bom, o que acontece? Eu tenho o artigo indefinido uma. Eu já disse a vocês que, de um modo geral, as palavras que vêm depois de artigo são substantivos. Só que aqui não é. Porque essa palavra certa, ela está no feminino, porque impunidade é feminino. Se fosse desejo, seria um certo desejo. Se fosse problemas, seriam certos problemas. Se fosse soluções, seriam certas soluções. Então, impunidade é o substantivo determinado por esse artigo indefinido. Então, essa palavra certa
por se referir a um substantivo, ela tem valor adjetivo. Então, vai lá na tela. Se você, pensando nisso, marcou a letra C, porque você viu depois do artigo uma, infelizmente você errou. Se você marcou a letra A, você bateu na trave. Eles colocaram com certeza isso na letra A para você acreditar. Isso se refere à impunidade, é um adjetivo. Mas vejam só, não é a letra A. Acertou a questão quem marcou a letra B de bola. Essa palavra certa é um pronome. Porque eu te disse que uma palavra que se refere a um substantivo tem valor adjetivo, ok. Mas é diferente de eu colocar assim, ó, isso é uma questão certa. Você deu uma resposta certa. Eu ando com pessoas certas. O certo, quando vem depois, muda o sentido. Ele passa a dar a garantia de certeza. Quando eu falo uma certa impunidade, qual? Eu falei com uma certa pessoa, quem? Então, isso aqui é o que a gramática chama de pronome indefinido. Porque eu não sei que impunidade é. Acho que essa questão da Fundeb foi maliciosa. Se você comparar essa questão 4 com a questão 1 e a questão 2, é para você ver. Tem questões desse assunto que são diretas e tem questões desse assunto que dão um certo probleminha. Quando eu falo uma boa mulher e uma mulher boa, mudou o sentido. Mas os dois são adjetivos, porque caracterizam ou fisicamente ou comportamentalmente uma mulher. Agora, quando eu falo algum dinheiro e dinheiro algum, muda o sentido também. Algum dinheiro existe. Dinheiro algum, não tem nada. Uma certa pessoa, uma pessoa certa. Uma pessoa certa é uma pessoa correta, é adjetivo. Uma certa pessoa, não sei quem é indefinido. Mas é de valor adjetivo. A sacanagem foi ter colocado adjetivo na letra A, quando a resposta é a letra B de bola. Se você até agora acertou as duas primeiras e errou a 3 e a 4, você está na média, tá? Quem acertou 3 das 4, tá bom. E quem acertou 4 das 4 é um gênio até agora. Vamos à questão 5. Observe o trecho abaixo. Nunca se esqueça de mastigar pelo menos 100 vezes cada garfada. Destacaram o de, o mastigar, o 100 e o garfada. As palavras em negrito e sublinhadas no trecho acima podem ser classificadas respectivamente como: pausem, pensem e, nem que seja por eliminação, acertem. Muito bem. Acredito eu que vocês podem ter alguma dúvida em algum dos detalhes, mas se você, por exemplo, começou pela palavra 100, 100 vezes, 1, 2, 3, você sabe que 100 é numeral. Vai lá na tela. Se a palavra 100 é a terceira, a primeira é o de, a segunda é o mastigar, a terceira é o 100. Se o 100 é o numeral, a resposta só pode ser a letra A. Tá? Claro que mastigar, que é a segunda palavra, é um verbo. É a ação de mastigar. O segundo é uma ação, é um verbo, mastigar. O quarto, o terceiro, 100 vezes, indica um número de vezes, é um numeral. Depois, a última palavra, garfada. A garfada, uma garfada. Se admite um artigo, na tela, ela é um substantivo. E como eu não falo nunca esqueça mastigar, porque a gente se esquece de, como a gente se preocupa com, como a gente pensa em, essa palavrinha que indica o complemento de um outro verbo, é uma preposição. Portanto, essa questão 5 é a letra A. Então, até agora, das 5 questões, a média das pessoas costuma acertar dessas 5, 3. A 1, a 3 e a 5. Aliás, a 1, a 2 e a 5. A 3 e a 4, normalmente as pessoas dão uma tropeçada. Se for o seu caso, você é uma pessoa normal. Vamos agora à questão 6. Diz assim: o texto anterior, que nós não lemos, introduz uma resenha sobre o novo filme da Disney, Aladdin. E as duas ideias que ele veicula são unidas por uma conjunção.
Assinale a alternativa em que essa conjunção está corretamente identificada e definida. Faça uma pausa, pense no que você vai marcar e volte comigo. Vai lá. Pessoal, seguinte, eu acho que você falou assim, professor, como que eu vou saber se no entanto, ou como que eu vou saber se ainda mais, ou como é que eu vou pensar em quando, ou ainda no mais, se eu não sei a frase? É óbvio, né? Que quem fez essa questão tinha o texto. Eu não coloquei o texto para te dizer que a ideia das conjunções, que eu disse no módulo 1, é aquele elemento coesivo que une orações, identifica um sentido. Tem muitas delas que você vai ter que decorar. Mas eu só vou te dar a resposta da questão 6 no próximo bloco, que é a segunda aula deste assunto. Até lá.